Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. É também profissão em que se adquire e se aplicam os conhecimentos matemáticos e técnicos na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizem uma função ou objetivo. Nos processos de criação, aperfeiçoamento e complementação, a engenharia conjuga os vários conhecimentos especializados no sentido de viabilizar as utilidades, tendo em conta a sociedade, a técnica, a economia e o meio ambiente. A engenharia é uma área bastante abrangente que engloba uma série de ramos mais especializados, cada qual com uma ênfase mais específica em determinados campos de aplicação e em determinados tipos de tecnologia. O conceito de engenharia existe desde a antiguidade, a partir do momento em que o ser humano desenvolveu invenções fundamentais como a roda, a polia e a alavanca. Cada uma destas invenções é consistente com a moderna definição de engenharia, explorando princípios básicos da mecânica para desenvolver ferramentas e objetos utilitários. O termo engenharia em si tem uma etimologia muito mais recente, derivando da palavra engenheiro, que apareceu na língua portuguesa no início do século XVI e que se referia a alguém que construía ou operava um engenho. Naquela época, o termo engenho referia-se apenas a uma máquina de guerra como uma catapulta ou uma torre de assalto. A palavra engenho, em si, tem uma origem ainda mais antiga, vindo do latim ingenium, que significa gênio, ou seja, uma qualidade natural, especialmente mental, portanto uma invenção inteligente. Mais tarde, à medida que o projeto de estruturas civis como pontes e edifícios amadureceu como uma especialidade técnica autônoma, entrou no léxico o termo engenharia civil como forma de distinção entre a atividade de construção daqueles projetos não militares e a mais antiga especialidade da engenharia militar. Hoje em dia, os significados originais dos termos engenharia e engenharia civil estão já largamente obsoletos, mas ainda são usados como tal em alguns países ou dentro do contexto de algumas forças armadas. Tradicionalmente, a engenharia lidava apenas com objetos concretos e palpáveis. Modernamente, porém, esse cenário mudou. A engenharia lida agora também com entidades não palpáveis, tais como custos, obrigações fiscais, aplicações informáticas e sistemas. Na engenharia, os conhecimentos científicos, técnicos e empíricos são aplicados para a exploração dos recursos naturais e para a concepção, construção e operação de utilidades. Os engenheiros aplicam as ciências físicas e matemáticas na busca por soluções adequadas para problemas ou no aperfeiçoamento de soluções já existentes. Mais do que nunca, aos engenheiros é agora exigido o conhecimento das ciências relevantes para os seus projetos, o que resulta que eles tenham que realizar uma constante aprendizagem de novas matérias ao longo de todas as suas carreiras. Se existirem opções múltiplas, os engenheiros pesam as diferentes escolhas de projeto com base nos seus méritos e escolhem a solução que melhor corresponda aos requisitos. A tarefa única e crucial do engenheiro é identificar, compreender e interpretar os constrangimentos de um projeto, de modo a produzir o resultado esperado. Normalmente, não basta construir um produto tecnicamente bem-sucedido, sendo também necessário que ele responda a outros requisitos adicionais. Os constrangimentos podem incluir as limitações em termos físicos, criativos, técnicos ou de recursos disponíveis,
a flexibilidade para permitir modificações e adições futuras, além de fatores como os custos, a segurança, a atratividade comercial, a funcionalidade e a suportabilidade. Através da compreensão dos constrangimentos, os engenheiros obtêm as especificações para os limites dentro dos quais um objeto ou sistema viável pode ser produzido e operado. Tipicamente, os engenheiros irão tentar prever o quão bem os seus projetos se irão comportar em relação às suas especificações, antes de ser iniciada a produção em larga escala. Para isso, irão empregar, entre outros, prototipos, maquetes, simulações, testes destrutivos, testes não destrutivos e testes de esforços. Testar assegura que o produto irá comportar-se de acordo com o esperado. Como profissionais, os engenheiros levam a sério a sua responsabilidade em produzir projetos que se comportem conforme o esperado e que não causem males não intencionados ao grande público. Tipicamente, os engenheiros incluem uma margem de segurança nos seus projetos para reduzir o risco de falha inesperada. Contudo, quanto maior a sua margem de segurança, menos eficiente se poderá tornar o projeto. A engenharia também se ocupa do estado dos produtos falhados. A sua aplicação é muito importante a seguir a desastres como o colapso de pontes ou a queda de aviões, onde uma análise cuidadosa é necessária para descobrir as causas das falhas ocorridas. Este estudo poderá ajudar o projetista a avaliar o seu projeto com base em condições reais ocorridas no passado com projetos semelhantes. A engenharia é uma ciência bastante abrangente que é muitas vezes subdividida em diferentes ramos ou especialidades. Cada uma destas especialidades preocupa-se com um determinado tipo de tecnologia ou com um determinado campo de aplicação. Apesar de inicialmente um engenheiro se formar normalmente numa especialidade específica, ao longo da sua carreira, na maioria dos casos, irá tornar-se polivalente, penetrando com o seu trabalho em diferentes áreas da engenharia. Historicamente, existiam a engenharia militar e a engenharia naval. A partir da engenharia militar começou por desenvolver-se o ramo da engenharia civil. Posteriormente, a engenharia civil, em sentido lato, subdividiu-se em diversas especialidades tradicionais. Engenharia civil, em sentido restrito, vocacionada para o projeto e construção de obras públicas e particulares, como infraestruturas, estradas, pontes e edifícios. Engenharia de Minas, vocacionada para o estudo e o desenvolvimento de processos de extração e de processamento de minerais. Engenharia de agrimensura, engenheiro cartógrafo, engenheiro de topografia, engenheiro geógrafo e engenheiro de geodesia, vocacionada à elaboração de mapas, cartas, no sistema de informações geográficas, sensoriamento remoto, aerofotogrametria. Geodesia, topografia, cartografia, planejamento urbano, assim como traçados de cidades, estradas e ferrovias. Engenharia mecânica, vocacionada para o projeto de sistemas mecânicos, como máquinas e veículos. Engenharia elétrica, vocacionada para o projeto e o estudo de sistemas de produção e de aplicação da eletricidade, como geradores, motores elétricos e telecomunicações. Engenharia química, vocacionada para a execução de processos químicos industriais em larga escala, bem como para desenvolver novos materiais e produtos químicos. Engenharia reversa, vocacionada para a análise de objetos físicos e sistemas prontos, de forma a replicá-los ou aperfeiçoá-los. É aplicada em áreas tão diversas como a informática 6 ou a engenharia automotiva. Engenharia da computação, vocacionada para o desenvolvimento de sistemas que integrem hardware e software.
Paralelamente, algumas das ciências agrárias aproximaram-se da engenharia e acabaram por nela se integrar, originando especialidades como engenharia agronômica, vocacionada para a concepção e exploração de processos agropecuários. Engenharia de pesca, vocacionada para a exploração de toda a cadeia do pescado em larga escala, incluindo a aquicultura, e criação de novos métodos. Ela faz parte das ciências agrárias, sendo de enorme importância para a revolução da prática pesqueira e aquícola, que juntamente com a agricultura são uma das práticas mais antigas do mundo. Engenharia florestal, vocacionada para a exploração das florestas e para a produção de produtos florestais. Engenharia zootécnica, vocacionada para o desenvolvimento da pecuária. 2.5. Com o surgimento das engenharias relacionadas com a agricultura, surge a dicotomia entre estas e a engenharia industrial, que agrupa as especialidades tradicionais da engenharia civil, mecânica, elétrica, química e de minas. A engenharia industrial irá, contudo, deixar de ser um agrupamento de especialidades e tornar-se ela própria numa especialidade da engenharia, vocacionada para o aperfeiçoamento de processos e da gestão industrial através da integração dos fatores tecnológicos, humanos e econômicos. Posteriormente, com o rápido avanço da tecnologia, desenvolveram-se e ganharam proeminência diversos novos campos da engenharia, como os de materiais, aeronáutica, automação, nanotecnologia, nuclear, molecular, ambiente, geológica, alimentar e biomédica. Alguns dos novos campos da engenharia resultam da subdivisão de especialidades tradicionais ou, pelo contrário, da combinação de diferentes especialidades. O prestígio da engenharia fez com que áreas fora dela também a ela se quisessem associar. Surgiram assim campos exteriores ao que convencionalmente é considerado engenharia, mas também referidos como tal, sendo alguns exemplos a engenharia jurídica, a engenharia financeira, a engenharia comercial e a engenharia social. Quando uma nova área da engenharia emerge, normalmente é inicialmente definida como uma subespecialidade ou como uma derivação de especialidades já existentes. Frequentemente, existe um período de transição entre o aparecimento do novo campo e o crescimento do mesmo até ter uma dimensão ou proeminência suficientes para poder ser classificado como nova especialidade da engenharia. Um indicador-chave para essa emergência é o número de cursos criados nessa especialidade nas principais instituições de ensino superior. Existe uma considerável sobreposição de matérias comuns a todas as especialidades da engenharia. Quase todas elas, por exemplo, fazem grande aplicação da matemática, da física e da química. O estudo do corpo humano, em algumas das suas formas e propósitos, constitui uma importante ligação entre a medicina e alguns campos da engenharia. A medicina tem como objetivo sustentar, aumentar e até substituir funções do corpo humano, se necessário, através do uso da tecnologia. A moderna medicina pode substituir várias funções do corpo através do uso de próteses e órgãos artificiais e pode alterar significativamente várias dessas funções através de dispositivos como implantes cerebrais e marcapassos. A biônica é um campo específico que se dedica ao estudo dos implantes sintéticos em sistemas naturais. Reciprocamente, alguns campos da engenharia olham para o corpo humano como uma máquina biológica que merece ser estudada e dedicam-se a melhorar muitas das suas funções através da substituição da biologia pela tecnologia. Isto levou a campos como a inteligência artificial, as redes neurais, a lógica difusa e a robótica. Existem também interações substanciais entre a engenharia e a medicina. Ambos os campos fornecem soluções para problemas do mundo real.
Isto, frequentemente, requer avançar mesmo antes de um fenômeno ser completamente compreendido em termos científicos, o que faz com que a experimentação e o conhecimento empírico sejam uma parte integral tanto da medicina como da engenharia. A medicina ocupa-se do estudo do funcionamento do corpo humano, o qual, como uma máquina biológica, tem muitas funções que podem ser modeladas através do uso de métodos da engenharia. O coração, por exemplo, funciona como uma bomba hidráulica, o esqueleto funciona como uma estrutura e o cérebro produz sinais elétricos. Estas semelhanças, bem como a crescente importância da aplicação dos princípios da engenharia à medicina, levou ao desenvolvimento da engenharia biomédica, que usa conceitos de ambas. Novos ramos emergentes da ciência, como a biologia de sistemas, vêm adaptando ferramentas analíticas tradicionalmente usadas na engenharia, como a modelação de sistemas e a análise computacional, para a descrição de sistemas biológicos. A moderna engenharia deriva em parte do que, antigamente, eram consideradas as artes mecânicas. Ainda se mantêm muitas ligações entre as modernas artes e a engenharia, que são diretas em alguns campos como os da arquitetura paisagista e do design industrial, ao ponto destas disciplinas serem parte integrantes dos currículos de alguns cursos superiores de engenharia. De entre as figuras históricas famosas, Leonardo da Vinci é um bem conhecido artista e engenheiro do Renascimento, constituindo um exemplo da ligação entre as artes e a engenharia. A ciência política pegou no termo engenharia e empregou-o no âmbito do estudo de vários assuntos como a engenharia social e a engenharia política, que lidam com a formação das estruturas política e social usando uma metodologia da engenharia associada aos princípios da ciência política. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like.